programa a seguir tem classificação indicativa 12 anos. Olá, direto dos estúdios do Polo de Comunicação da Universidade Federal do Paraná, está começando mais um Cobras e Lagartos, agora com um cenário novo. Não se assustem, hoje temos um convidado, o jornalista José Villa, o nosso centroavante. Messi está adoentado, é apenas uma substituição pontual. E quero começar esse programa fazendo uma homenagem ao nosso designer, o Basileu Gomes de Menezes, que fez um novo cenário bastante bonito, bastante erudito. Senhores, sejam bem-vindos a mais uma temporada. José Villa, vamos começar com você, lembrando aos telespectadores que os nossos temas aqui não são previamente apresentados aos nossos debatedores. Então, eu vou soltar a bomba no seu colo, José Villa. Vamos começar falando sobre o Brasil, que parece que virou um país de faroeste. Parece que nós estamos vivendo os anos 1800 da conquista do oeste norte-americano, com justiceiros graçando de norte a sul. Nós tivemos recentemente vários episódios, episódio lamentável do Rio de Janeiro, de um garoto, de um menor infrator acorrentado num poste. Depois, na semana seguinte, no Piauí, um ladrão, enfim, um ladrão barato que foi colocado num formigueiro, com a população aplaudindo. 500 anos de evolução para isso, Villa? Eu acredito que nós temos culpa, a mídia como um todo, pelo seguinte motivo. É a mídia que, na verdade, não é a imprensa, é a mídia sensacionalista. Porque você tem em todos os estados, em todas as emissoras, em todas as emissoras de rádio pelo Brasil afora, pessoas que veem no rádio, na comunicação, na televisão, uma oportunidade de ascensão política. A pessoa começa numa função e não tem escolaridade, mas aí vê a oportunidade, amanhã vira locutor. Aí descobre que é fácil bater em certas parcelas da população que não tem dinheiro para pagar advogado. E criando uma visão sensacionalista e simplista de facilitar as coisas, faz um discurso que, na verdade, lá na frente é para ganhar audiência e depois votos, porque vão para a carreira política, e que prestam de serviço para o país. Porque a gente tem que entender que as coisas são relativas, que você tem um processo de julgamento, de prisão, tem um andamento natural que é do sistema democrático. Você tem um Estado legal. Quando você tem um discurso que é um discurso sensacionalista, apelativo e simplista, dentro da linha bandido bom é bandido morto, isso entra de tal forma na cabeça da população que acaba levando à mistura com a situação de decepção, de descrença e ainda mais sendo insuflada, as pessoas chegam nesse extremo. Na minha visão, a mídia fora de controle e com gente despreparada leva até isso. Como é que a gente corrige isso, Mário Negão? Porque quando a gente vê esses fatos, esses ocorridos, a gente vê também uma grande parte da população, uma parcela significativa, apoiando essas medidas. Inclusive gente com instrução, não só aqueles radialistas, jornalistas que ficam berrando, né, por pena de morte. Nós tivemos alguns famosos aqui no Paraná, ainda temos, né? E nacionalmente. E nacionalmente, né? Mas isso realmente, isso você tem em São Paulo, você tem, isso é muito comum. Aqui no Paraná nós continuamos. De qualquer forma, existe uma parcela da população que compra esse clamor, sabe, de bang-bang. Existe vacina contra isso? Olha, existe até, assim, trazendo um pouquinho a minha prática diária, né? Na terapia cognitiva tem um vício de pensamento que a gente chama de abstração seletiva. A abstração seletiva é quando você começa a eliminar todos aqueles argumentos que não interessam para a tua agenda, né? E esvazia a agenda. Então, você não tem mais nada a pensar a não ser aquilo. Então, eu concordo com o Villa, né? Eu acho que tem mais uma coisa, né, Villa? Eu acho que tem a ausência do Estado, né? Que o Estado está tão preocupado em se perpetuar que eles deixam de cuidar, né? E a ausência do Estado total no Brasil agora fomenta isso. Mas eu concordo com você, que se começasse a dar mais notícia boa, né, ou pelo menos notícia mais neutra, né, a gente combateria a abstração seletiva, que, por exemplo, para o ser humano é venenosa. Você diz assim, você faz um exame, eu vejo muito isso com pacientes que fizeram OAB, né? O cara não passa na primeira OAB e vai dizer, bom, agora eu sou um péssimo advogado, nunca mais vou fazer isso. Aí começa a pensar isso e daqui a pouco começa a falhar mesmo nas próximas tentativas. Então, a abstração seletiva é muito perigosa. E a mídia tem essa responsabilidade, sim, eu concordo com você, ela tem. Ela tem essa responsabilidade de não começar a puxar pelo sensacionalismo, porque isso realmente vai chamar atenção, não é? Mas eu não culpo a mídia, não. A culpa, para mim, é a ausência do Estado. Aliás, é a ausência do cidadão, que devia botar freio no Estado. Belmiro. Olha, eu vou derivar um pouco.
Eu acho que uma boa parte da culpa por essa situação vem da lerdeza, da lentidão e da ineficácia do judiciário. Você vê, por exemplo, ontem foram julgados e condenados os caras que há 6 meses atrás mataram um fuzileiro em Londres. Aquele crime horroroso que parece os caras com a mão toda ensanguentada. 6 meses depois, num país que é extremamente rigoroso em relação a todas as formalidades, você não pode botar o nome da pessoa, não sei o quê, a pessoa não pode ser identificada nos meios de comunicação. Para garantir os direitos civis, essas pessoas vão para a cadeia. Um vai por 40 anos e outro vai por uma pena perpétua. Aqui, o sentimento que o cidadão tem é de desamparo. Porque no passado já teve muito justiceiro, chamava-se Polícia Mineira. No Rio de Janeiro, quando se falava em Polícia Mineira, era o justiceiro. Agora são os milicianos, são os caras que vão para a favela. Mas o que você vê acontecendo nas favelas? É que o traficante e o miliciano substituíram o Estado. O cara invadiu a tua casa, você não vai na unidade pacificadora, não sei o quê. Você vai lá no traficante e diz, olha, comprei uma televisão na Casa Bahia com grande dificuldade e me roubaram na primeira prestação. O cara, deixa comigo. Passa uma informação ali, meia hora depois está o cara lá e escolhe a mão para levar um tiro. Então a pessoa, que maravilha, olha só. Então eu concordo com o Zé Vili quando eu vejo muito essa exploração escatológica do crime, né? Aquela coisa de ficar, né? É o cara que vai lá e eu fico horrorizado quando eu vejo a Rede Globo com a importância e a responsabilidade que ela tem. Está o cara lá que acabou de perder a mulher e os filhos e vai, como é que o senhor está se sentindo? Bom, aquilo dá vontade de vomitar, né? Mas eu acho que, no fundo, a culpa está no judiciário ser tão lerdo, tão lento e tão ineficaz. Agora, existe como corrigir essa distorção, Vili? Você acha que a gente consegue ver? Claro, quando a gente tem um problema dessa magnitude, tem tudo aquilo que foi colocado aqui, que é a questão do Estado. A gente sempre fala que enquanto não houver educação, etc, etc, etc. Mas a gente vê que esse tipo de coisa não está restrito apenas a esses grupos milicianos, isso está restrito também à população. Por exemplo, aquele garoto que foi acorrentado foi por um grupo de moradores ali da região do Rio de Janeiro, que não tinham... Você sabe que ele foi preso na semana seguinte roubando um turista canadense. Né? Exatamente. Então, tem cura. Bom, só para complementar o que nós falamos anteriormente, é que é diferente dizer que a culpa é da mídia. Não, a mídia tem distorções e tem possibilidades que criam essa distorção, que são principalmente 3. A necessidade da audiência, ter uma ditadura do Ibope, tem que dar Ibope, a luta é essa. Se tem um programa sensacionalista no canal, no outro vai ser pior ainda, porque é uma guerra, porque na televisão, infelizmente, vale o quanto pior, melhor. Quem ganha bem, quem fatura bem, quem faz o pior possível, esses programas é que dão rentabilidade, dão audiência, dão faturamento. E a terceira moeda, que é a popularidade e a carreira política. Então, começando do rádio, lá da pequena rádio do interior, até a grande emissora, no grande centro, tem esses 3 elementos pesando fortemente. Por isso que tão cedo isso não vai mudar. Dependeria de uma visão social, de uma responsabilidade dos proprietários, que infelizmente não existe, porque nós sabemos que não há seleção. Quem é que tem emissora? No tempo do Sarney, quem apoiava o governo federal ganhava emissora, que era de oposição, perdia emissora. Essa era a lógica. Então, geralmente, o mais oportunista é que ganha o poder da mídia, que tendo a mídia, passa a ter um poder. Começa por aí. Por isso que eu só quero deixar claro que não é a mídia como um todo, mas as distorções que a mídia possibilita. Tudo começa pela cabeça das pessoas. Quando você doutrina as pessoas com frases, a pessoa não raciocina por pensamento complexo. Ela raciocina como pré-moldado. Ela tem uma frase para cada problema. Por exemplo, como nós citamos, bandido bom é bandido morto. E como isso é martelado dia e noite, a pessoa realmente, naquele momento, ele se vê como justiceiro. Ele acha que ele está fazendo história, que ele está fazendo a justiça. Esse é o problema. Ele cria um personagem, uma necessidade na cabeça dele, que é incentivada por esse discurso, que ele age a partir do discurso. Se você não muda o discurso, você não muda o comportamento das pessoas. Então, depende do grau de civilização da própria comunicação, que é a forma mais forte de mudar o país. Bom, o Vili colocou a evolução da forma de comunicação da civilização, mas hoje nós temos uma forma de comunicação muito mais complexa. Hoje nós temos redes sociais.
Isso também acaba funcionando como um estimulante para todo tipo de comportamento. Inclusive, a gente tem visto as manifestações, por exemplo, não foram convocadas pela grande mídia, foram convocadas através das mídias sociais. Mas eu sociais. acrescento uma frase antes de passar para o Negrão, que é: nunca um idiota teve tanto poder. Pois Qualquer pessoa pode escrever qualquer coisa. Coisa. Claro, e até assim, o fato de 10 milhões de pessoas concordarem com uma idiotice, isso não deixa de ser uma idiotice, porque 10 milhões de pessoas concordam com ela. Vamos lá, Mário Negrão. Isso lembra uma coisa muito interessante que assim tem. Não é leva, é remete. Remete ao Kierkegaard, né? O seu lado Gilberto que Gil, chega né? ao exagero de dizer que pessoas nunca dizem nada uma para a outra. Eu não concordo com isso. Mas o Kierkegaard traz a teoria de jogos dentro da teoria da comunicação, que é um negócio extremamente interessante. Em que quando você diz uma coisa, você está praticamente forçando o outro a responder o que você quer. O outro dia um cara chegou para mim e falou assim: você é coxa ou você é atlético? Eu falei: eu adoro sorvete de chocolate amargo. Eu sou Paraná. Aí ele perguntou: mas o que você está falando? Eu falei assim: não, você me fez uma pergunta armada. Né? É uma pergunta que eu vou ter que responder uma coisa ou outra. Como eu não sou nenhuma coisa ou outra, eu não vou responder o que você está falando. Porque isso é uma pergunta que não é uma curiosidade sua. É uma manipulação tua para você ouvir. Porque se eu falar que eu sou coxa, você vai me xingar. Se eu falar que eu sou atlético, você vai xingar os coxas. Eu não estou interessado nessa conversa. Então, o Kierkegaard dizia que as pessoas posicionam-se umas às outras. Né? Ele dá um exemplo. Você diz assim: a universidade está morta. Alguém diz isso, já obriga alguém a dizer não, né? E vai trazer os argumentos. E obriga outro a dizer sim. Né? Mas, às vezes, o cara não está com vontade de falar daquilo, está com vontade de falar de outra coisa. Mas, uma vez que abriu, a gente é obrigado a acompanhar. Então, isso que você está trazendo aí, das frases de efeito e tudo, isso é um fenômeno kierkegaardiano, né? Em que você realmente você fala determinadas coisas que põem as pessoas em ação. Por exemplo, o garoto acorrentado e tal. Né? É um negrinho de pastoreiro, né, de novo. O garoto acorrentado, isso traz, como dizia o Roberto Jefferson... O negrinho do pastoreio foi do Piauí, que foi colocado no formigueiro. Isso desperta... Técnica do Emiliano Zapata, começo do século Isso desperta paixões primitivas, né, nas pessoas. Então, e a mídia, na verdade, o Kierkegaard, eu pouco que eu estudei de Kierkegaard, eu nunca vi ele falar da coisa em nível social, ele sempre falava em nível interpessoal. Mas se a gente abusar um pouquinho aqui, né, licença poética e ir para o social, né, a mídia é realmente quem faz essa comunicação, né, quem faz esse papel, né, de escolher que opinião que você vai ter. Então, é uma manipulação sem tamanho. Né? E eu concordo com você, Vini, mas ainda acho que o Estado tem que estar acima de tudo, porque isso é ausência de cidadania. O cidadão que tem uma versão de cidadania correta de si, não cai em conversa nenhuma, ele tem opinião própria. Eu me essa questão de você ter hoje realmente redes de informação sobre as quais você não tem controle. Quer dizer, o Vili colocou a questão, realmente você tem hoje a mídia institucionalizada que produz essas distorções, né, da comunicação, quer dizer, principalmente esse jornalismo sanguinário, né, que você torce o jornal e hoje você aperta a televisão, tecla de tablet e tudo, e você vê o sangue jorrar. Mas você não tem o controle sobre a mídia social. E você tem aí um caldo de cultura para formar realmente uma sociedade sanguinária, né? Claro. Quer dizer, a sociedade... Claro. Né, o Velho Oeste mesmo. O Vili disse uma coisa aí que eu concordo. Nunca os idiotas tiveram tanto poder. Eu vejo o seguinte, outro dia apareceu aquela história do leão do zoológico que não estaria comendo. Aqui em Curitiba. Apareceram já 8 mil pessoas apoiando e daí a prefeitura muito... vem cá, gente. Isso é conversa, vai lá ver que o leão está se alimentando direitinho, está lá a comida para... Ah, não, é que eu ouvi falar. Eu acho que mídia, e aí eu concordo plenamente, mídia é um negócio viral, ela tem um poder desproporcional. Uma coisa, nós aqui em 4 pessoas estamos discutindo alguma coisa. Outra coisa é eu chegar e jogar na população, muitas vezes despreparada para aquilo que vai ouvir, uma afirmação. Ah, quem falou foi o fulano. Quem falou foi o Ney Hamilton, quem falou foi o Mário Negrão. Ah, então, poxa vida, esse pessoal é um pessoal sério. Quer dizer, começa a criar esse negócio que o Guerreiro Ramos chama de política cognitiva. E é que o Mário está falando. Você é levado a uma cognição. Você é levado a começar a acreditar em certas coisas. Eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isso, mas, por exemplo, você vê o que é a política cognitiva do governo federal. O Brasil está tendo um crescimento pífio, um crescimento horroroso. O ano passado, o nosso crescimento era previsto em 2
E é o menor da América Latina, é o menor dos países emergentes, é menos que a média do mundo. Daí deu 2,3, daí a mídia já vem e disse, olha, superadas as expectativas. Mas como superada, meu caro amigo? 2,3 é crescimento que não consegue pagar entre aspas, o crescimento populacional. Nós estamos no mesmo tamanho. Nós estamos empobrecendo na cara de todo mundo. Não, mas então, viu? Eu esperava 2,2, tive 2,3. Que maravilha, superei a expectativa. Aí, eu acho que isso aí é política cognitiva. Voltando à questão desse clima de justiceiros que nós temos hoje no Brasil, isso é um fenômeno de curta duração, William, no seu entendimento, ou isso veio para ficar? Principalmente agora que nós temos mídias sociais muito ativas e parece que as pessoas não têm, que as pessoas têm muito tempo para ficar fazendo isso. Aí é psicologia de massa. Chega alguém, tem um clima de revolta e fala, vamos lá, as pessoas vão. E não pensam. Vamos quebrar Mesmo tudo. que você tenha exemplos de prisão e de condenação, mesmo assim, a psicologia de massa continua funcionando. E aí vem aquilo que foi incutido na mente da pessoa anteriormente. Bom, primeira questão, redes sociais. Nós recebemos algo de grande poder, todos nos tornamos comunicadores, qualquer pessoa, e não fomos ensinados, inclusive na escola, a usar. Então aí tem um perigo muito grande. Qualquer pessoa agora pega o celular, joga um boato e vai se disseminar e pode fazer um grande estrago. É o primeiro perigo de você ter um poder e não ter sido treinado para usá-lo, orientado sobre isso. Segundo poder, quando você tem o que você citou como caldo de cultura ou um pensamento coletivo parecido, abre oportunidade para o populista. Basta aparecer, vamos lembrar do Bolsonaro, mas que fosse alguém com mais habilidade que ele e jogasse um discurso nacional aproveitando essa indignação, e você tem um líder perigoso, porque a partir desse momento ele vai na linha do que a gente viu tantas vezes nos totalitarismos. O que faz o totalitarismo? Simplesmente aproveita um sentimento generalizado, capitaliza, unifica o discurso e a partir daí assume o poder. E depois o resultado a gente conhece na história como é. O William aqui está citando o cenário daquele filme alemão, A Onda. Quer dizer, é exatamente isso que nós estamos vivendo agora. Nós temos hoje um clima para isso, para você realmente surgir aí um maluco. Como o Ovo da Serpente, outro Ovo da Serpente do Ingmar Bergman. Conta, né, a mesma história. Olha, interessante que o William está falando, que isso reflete, né, remete a uma coisa muito, muito antiga que vem de Santo Agostinho, né? E que eu, na verdade, não li em Santo Agostinho, porque eu nunca tive paciência. Eu li no Norberto Bobbio, na história do positivismo jurídico. E ele diz assim, primeiro, o que acontece quando a justiça se suspende? Primeiro, você tem o bando, né? O bando é quando um grupo de pessoas suspende a justiça entre eles e o mundo e entre eles e eles. Então, para um bando é lícito você matar o outro e é lícito eles matarem a si mesmo. É como um bando de piratas, né? Onde não existe a lei para ninguém, muito menos para eles. Depois vem a quadrilha, né? A quadrilha é quando um grupo de pessoas suspende a lei para os outros, mas tem uma ética entre si. Exemplo, máfia, né? Para a gente não ficar muito próximo do Brasil. O exemplo, máfia, né? Onde tudo é justo entre nós, né? Mas, ou então, como dizem as mães italianas, né? Eu posso falar mal do meu filho, mas ninguém mais pode, né? Então, a quadrilha, ela suspende a justiça para o mundo, mas retém uma justiça para ela, que é uma teoria de justiça própria. E depois vem o Estado totalitário, onde essa suspensão de teoria de justiça é legitimada pelo Estado. Não é? Então, eu acho que o Brasil o que a gente está falando, nós estamos falando de bandos, que é o Black Bloc, que é o bando, né? Mas que já está virando quadrilha, já existe, eles não jogam forrojão um no outro, né? Então, já está começando a tomar áreas de quadrilha. Se isso se alastra, não é? Aí nós temos um Estado totalitário, o nazismo, por exemplo, né? Onde matar judeus passa a ser lícito, existe até lei para isso, né? Então, eu acho que esse é o perigo que nós corremos, né? Que isso é sujeito a qualquer época, qualquer país. Se você olhar a história, o mais longe que você quiser, sempre foi assim. Santo Agostinho tinha razão. Isso é um câncer que o homem tem, né? E que o Estado constitucional, o Estado de direito, ou seja lá como você quer fazer, tende a nos civilizar contra isso. Mas é robesiano mesmo, né? Quer dizer, a nossa tendência é passar de bando para quadrilha para
Estado totalitarista. Veja bem, o que eu vou colocar não tem nada de subliminar nisso, mas a sensação que eu tenho é assim, que hoje nós estamos mais ou menos na posição daquele telespectador do Big Brother. Por que o Big Brother, eu vi uma análise interessante, por que o Big Brother é um sucesso televisivo? Porque nós, o telespectador, ele se coloca no papel de juiz. Ele está ali vendo situações corriqueiras, muito chatas, muito banais, mas ele age como juiz. Então, quer dizer, a sensação que eu tenho hoje é que nós temos o clima para que mais do que um ditador, um juiz, uma pessoa capaz de julgar, e veja, aí não vai nenhuma mensagem subliminar. Mas a sensação que se tem é que nós queremos hoje alguém que saiba julgar as coisas dentro de certos parâmetros. É isso, Belmiro? Olha, William, eu acho que vai por aí, sim. Né? Mas eu acho, e aí eu vou dizer uma coisa que a patrulha vai se deliciar, né? Isso tudo remete a uma absoluta falência das elites, né? Porque o Alberto Dines, outro dia, criou uma frase espetacular no artigo dele. Diz assim: pobre Brasil, ganhou de graça uma democracia e não sabe o que fazer com ela. Quer dizer, quando você vai para um país democrático, você vê os limites, por exemplo, a expressão popular na rua. Você vai para a França, eu já contei esse caso aqui, você está lá, a Manif, está passando lá a manifestação, está passando. Na rua laterais, está cheio de CRS, do Corpo Republicano de Sécurité, que é a SWAT francesa. Eles não estão lá para brincar, não. Eles estão lá para garantir a ordem pública. Vai manifestar na frente da Casa Branca? Pode manifestar, desde que você não pare. Você tem que ficar andando. Porque eles dizem, não, manif é você está andando. Você parou, não, aí você está me bloqueando. Então, vai lá o cara, vão lá 10 caras para fazer quase que nem concurso de dança em carnaval. Né? Fica dançando o tempo todo, porque se ele parar, ele é preso. Certo? Todo lugar do mundo você tem limites à expressão. Todo lugar do mundo você tem limites à manifestação. Aqui no Brasil, o ministro da Justiça não sabe se deve ou não mandar tirar a máscara das pessoas que estão jogando pedra e depredando as coisas, porque quem sabe isso aí seja inconstitucional. Quer dizer, as nossas elites não sabem metabolizar essas coisas. A gente fala em cotidiano e a gente fala em cidadania. A cidadania que nós temos é a cidadania eleitoral, que a cada 2 anos é chamada para vir votar na eleição. A cidadania do cotidiano continua não existindo. O cara não tem escola para o filho dele, para aprender exatamente os hábitos civilizatórios, ele não tem saúde, morre de causas fúteis, o filho dele é assaltado na rua, o patrimônio dele está sujeito a esbulho, na cara de todo mundo. Então, eu acho que realmente é um problema que envolve muito a falta de uma elite, né? Uma falta de uma elite capaz de entender e fazer aquilo que o Zé Vili falou. Vem cá, vamos ensinar essas pessoas quais são os limites da democracia. Ou democracia é voluntarismo? Não é. Ou democracia é o black bloc jogando pedra na agência do banco? Não é. Em todo lugar do mundo não é. Aqui está virando. O MST recebeu R$1 milhão do governo, através da Petrobras, da Caixa Econômica e do BNDES, para financiar a sua exposição. O ministro Gilberto Carvalho está lá enchendo a boca e dizendo que não, que é isso mesmo. Vão financiar sim porque faz parte da democracia. Não faz. Isso é manipulação de entidades estatais que são, em 3 casos, são empresas de capital aberto, deveriam ter pudor em relação aos seus acionistas minoritários, mas não tem. Eu queria fazer uma pergunta. Você que é um estudioso de Max Weber, né? Inclusive me incentivou muito a ler Max Weber. Como é que você vê... Que susto, você que é um estudioso de Las Vegas... Não, você que me estimulou. Claro, ele é o Max Weber. Eu obedeci você. Um príncipe. Assim. E veja, o Max Weber fala muito dessa relação precária entre poder e cidadania, né? Como é que você vê isso? Eu vejo muito isso, porque o Max Weber também é o cara que fala do poder das elites, né? Quando ele define as formas de poder, o poder carismático, o poder legal e regulatório, né? Inclusive o monopólio da força. O monopólio da força como sendo a prerrogativa do Estado, ele está definindo uma sociedade que tem uma hierarquia. E essa hierarquia tem em cima uma elite. Elite significa eleitos. Pode ser eleito pelo mérito, pode ser eleito pelo nascimento, pode ser eleito pelo dinheiro, ou pode ser eleito pela força. Você escolhe. Mas tem que ter uma elite. Nós não temos.
Esse bloco do programa, por motivos temporais, está encerrado. Nós voltamos dentro de mais alguns instantes com um tema bem mais leve, eu prometo. Cobras e Lagartos volta em 1 minuto. Este é o segundo bloco do Cobras e Lagartos. Lembrando que hoje, excepcionalmente, nós temos uma substituição. O jornalista José Ville está substituindo o nosso centroavante, o Hugo Mengarelli, que está adoentado, mas na próxima edição do programa estará aqui. É apenas uma substituição temporária. Os fãs do Hugo não precisam se preocupar. Vamos ao tema do segundo bloco, que sempre a gente procura fazer um tema mais descontraído. Belmiro, outro dia me passou pela cabeça o seguinte: a humanidade, nós, de um modo geral, a sociedade, ela é movida por julgamentos a partir de clichês. O clichê é uma coisa que faz com que nós baseamos os nossos julgamentos, quer dizer, nós temos aquilo na cabeça, ideias pré-concebidas, por exemplo, curitibano é antipático, o baiano é preguiçoso, o carioca é espaçoso, o paulista é trabalhador, mineiro é quieto, franceses não tomam banho. Vai ficar. E normalmente clichês carregados de informações negativas. Mas nós somos movidos por clichês? Somos, né? Eu acho que o clichê é uma forma resumida de pensamento. Quer dizer, é claro que é muito mais difícil você intelectar. Vou fazer o julgamento dos paulistas. Não, peraí. Temos que ver estatisticamente quem é trabalhador. Mas peraí, mas tem não sei quantos baianos que trabalham em São Paulo, então os baianos são tão trabalhadores quanto... Isso tudo é muito complicado. O clichê substitui tudo isso com vantagem. Ele dá a você uma imagem imediata, ele dá a você um julgamento, ele desobriga a tua cabeça de pensar outra coisa. Então o cara pega o carioca, a 0 minuto de jogo, você vai dizer, viu como ele é espaçoso? Qualquer coisa que ele fizer, você vai achar que ele é espaçoso. Eu acho que nós somos, sim, julgados, somos movidos por clichês, né? E, efetivamente, faz parte também da construção do clichê. O clichê raramente é positivo, né? O clichê sempre tem uma feição negativa. O fulano é preguiçoso, o outro Beltrano é trabalhador, mas é chato, o outro sei lá, é como o paranaense, que é muito reclusivo, né? Isso aí eu acho que faz parte, sim. Eu acho que facilita o pensamento da massa esse tipo de simplificação. Facilita ou embaça, Não, embaça. Eu vou até fazer aqui um clichê. Claro. Eu acho que clichê é provérbio de mané. Porque assim, a humanidade tem produzido pensadores que conseguem dizer frases que ficam eternas dentro da gente. Né? Ficam eternas, porque elas batem raízes profundas, né? E elas são fruto de muito pensamento, de muito julgamento, de muito estudo, de muita reflexão. E, na verdade, acabam virando uma maneira resumida de você dizer uma coisa muito complicada. Né? Não vamos agora cair na armadilha de falar provérbios aqui, mas na internet tem montes. Né? O Shakespeare foi o dono daquilo. Né? Então, sempre tem algum pensador que consegue reduzir um pensamento muito complexo a uma fraseologia que é capaz de ser entendida por qualquer um e que mexe com você. Né? Eu diria que a diferença entre provérbio e clichê é a mesma entre arte clássica, né, e arte popular. O Cole Porter falou uma vez, quando a canção é muito ruim, você quer dançar. Quando a música é mais ou menos, você quer assoviar. Quando ela é boa, ela muda a tua vida. Lembra do Imagine, do John Lennon, né? Então, os provérbios estão nessa última classificação. Né? Levando para o lado da terapia cognitiva, né, tem um nome para isso, chama-se rotulação e generalização. Né? Quando você rotula e generaliza, né, as coisas, porque é um jeito para quem tem preguiça de pensar, né? Se alguém pensou para você, por isso que eu chamo provérbio de mané. Né? Billy, você acha que as pessoas são movidas a clichê? Nós todos. São, e pelo seguinte motivo, pela simplificação e o exemplo principal, você pode pegar 3 casos. A publicidade é o clichê, é a frase.
O humor é o bordão, sempre aquela frase no final de cada personagem ou de cada programa. E a fé também trabalha com a repetição. O ser humano ele é movido à repetição para se formar opinião. E a forma mais simples é dar para ele algo que não exija pensamento. Na verdade, você dá uma verdade pronta de poucas frases. E do que o Belmiro fala da negatividade, do clichê, é que é uma coisa muito natural. Quem trabalha há tanto tempo, como é o seu caso também, né, com televisão, com rádio, percebe. Por que as pessoas participam? Por que uma pessoa antigamente pegava o telefone, hoje vai para a internet, ou usa SMS? Por que ela participa? Ela participa quando ela está com alguma questão que ela tenha discordância. Ninguém participa, por exemplo, para elogiar. É muito pequeno, gente, o número de pessoas que ligam para elogiar alguma coisa, para concordar. Agora, o inverso é impressionante. 90% de ligações, de participações, são negativas. Alguma coisa que a pessoa não concorda ou que ela tem uma emergência de expressar a sua opinião. E como é que ela se expressa? A população, principalmente se tiver menos escolaridade, por clichê. Na verdade, ele coloca um clichê que ele ouviu, assina embaixo. Então, não há um fato novo, não há um pensamento novo. Só a repetição do clichê, o que inclusive dá para a criança, assim como a criança que ouvia a mesma história e se sente confortável com a mesma história todos os dias, parece que psicologicamente, o Mário Negrão pode dizer depois, a crença em determinados clichês dá uma segurança emocional. E quando a gente, quer dizer, quando uma sociedade acaba virando vítima de um clichê, deixa eu pegar um exemplo bem recente, a poderosa multinacional Adidas, ela lançou no mercado internacional, agora, às vésperas da Copa do Mundo, 2 camisetas que tem o Brasil como tema. O que tem na camiseta? Uma delas uma mulher, né, uma mulata de fio dental, e uma frase com duplo sentido, né? Marque seu gol, Copa do Mundo no Brasil. E a outra é um coração em forma de bunda, né? Também com fio dental, I love Brasil, World Cup Brasil. Quer dizer, nós somos vítimas de um clichê. E daí, como é que a gente foge quando nós acabamos reféns dessa história, Belmiro? Como é que a gente destrói um clichê? Olha, o Mário levantou uma coisa interessante, que é exatamente a essência do clichê. Porque clichê, na realidade, é uma analogia com a imprensa escrita, né? O segundo clichê, o primeiro clichê, era a última forma do jornal que ia circular naquele... Além do clichê fixo. É. O clichê fixo, todo clichê dia fixo, você tem... todo dia você exatamente, tem o clichê fixo que é aquele que você repete todo dia. Mas tem uma essência. Se você pensar nos evangelhos, eles são parábolas. E muitas vezes eles podem virar clichê. Quando o cara diz, bem-aventurados os que não esperam nada, porque não serão decepcionados. Como diria o Jonathan Swift. Isso vira um clichê, né? Você acaba virando um clichê. Eu acho, né, Ney, que lamentavelmente, aí eu vou ser um pouco maldoso, em todo clichê também tem uma ponta de verdade. Por que o Brasil tem essa fama de turismo sexual? Porque nós fomos, durante muitos anos, e ainda continuamos sendo, um dos paraísos do turismo sexual do mundo. Outro dia fui dar aula numa capital nordestina, não vou dizer o nome para não ser maldoso com o pessoal que me atendeu muito bem, mas no hotel que eu estava tinha claramente uns 4 casais que eram estrangeiros com locais, né? Ela já toda de tênis e camiseta nova e bolsa nova, não sei o quê, que eram claramente 4 ou 5 alemães lá que tinham vindo da Alemanha para fazer turismo sexual. O Rio de Janeiro está cheio disso, São Paulo está cheio disso. Então, eu lamentavelmente acho que nós vamos nos livrar desse clichê quando nós nos impusermos, sabe? Quando nós pararmos com essa história de essa banalização da nudez, por exemplo, no Brasil. Ora, a nudez no Brasil chegou num nível tão banal que a atual Globeleza foi tirada do ar, porque, porra, estava nua que nem todas as outras, mas, ai meu Deus do céu, essa mulher não tem graça nenhuma. Bom era a Van, como era o nome dela? Valéria Vanessa, sei lá o quê. Ah, que bunda, que peitões, agora essa aí. Ora, isso é o fim da picada. Nós, lamentavelmente, estamos nos atribuindo esse clichê. Ah, mulheres bonitas, nude woman. Ah, vai para o carnaval lá. Pega lá, compra um CD com 45 mil fotografias de mulheres nuas. Nós merecemos um pouco o clichê que nós comandamos. Você concorda com isso, Mário? Concordo. Eu acho até que a perversidade do clichê
é o seguinte, são geralmente pensamentos muito ruins conduzidos com humor excelente. Né? Lembra que agora parou essa moda no Brasil de ficar lendo para-choque de caminhão, né? Mas tínhamos assim, lá em Minas, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça, né? Pobre quando come frango, um dos dois está doente. Quer dizer, não há quem não ria, mas é perverso, porque você está... Vamos dar alimento para a patrulha agora. Se me vir agarrado com mulher feia, a parte porque é briga. Quer dizer, na verdade você está falando que, aliás, é a essência do sarcasmo, né? É você insultar uma pessoa com um sorriso nos lábios. Então deixa eu ser um pouco chato e um pouco politicamente correto. Mas isso não é uma forma de você incentivar o preconceito contra alguma coisa? Mas claro, essa é a diferença entre o provérbio e o clichê. Cristalizando o preconceito. Por isso que eu falei que clichê é provérbio de mané, né? Porque você escapa, foge, como o Belmiro falou, aquela bem-aventurada, aquilo escapa uma mensagem muito mais útil, muito mais profunda e traz aquilo para o banal. Né? E o mal do clichê, a perversidade, é que ele é muito engraçado. Por isso que a gente sempre captura. Pega, como você falou, no emocional. Não é? Você vê que clichê que não tem muita graça, não pega. Né? Agora, o clichê, quando ele é de um humor finíssimo, né? Eu lembro assim, um cara que era artista nisso, é um que infelizmente faleceu essa semana, que para mim foi o mestre da comédia americana, foi o Sid Caesar. Né? E ele era o mestre em Sid Caesar. Ele era o mestre em falar bobagem, né? Mas de um jeito tão engraçado que você não tinha como não rir. Né? Como não rir, não achar graça daquilo. Então, está aí a perversidade, né, da coisa. Por isso que eu acho que é uma coisa passiva-agressiva, né? Porque você faz o cara rir dele mesmo. Né? Você faz o cara rir dele mesmo. Ele ri da desgraça dele. Né? E isso não é filosofia, não é educação. Isso é perversidade mesmo. Você acha que a mídia ela ajuda a fixar esses clichês? Sim, só vê uma propaganda agora moderna. Porque vamos lembrar que o humor no passado era feito em cima do preconceito. Você fazia piada com o gago, com o mudo, com o cego. O humor era dessa forma. Só que continua. Tem uma propaganda de uma montadora, inclusive que tem sede aqui, que faz a propaganda em cima da doença mental, onde chega o rapaz na loja e tem um amigo imaginário. Isso é uma coisa séria, não é humor. Isso é horrível. E você vê exatamente que gente que você imagina que deveria ser bem informada, que deveria entender o país e abolir a ideia do preconceito, inclusive contra as doenças mentais, faz uma propaganda e joga para o Brasil inteiro. Então, aí tem um exemplo de muitos outros exemplos. Então, na verdade, aquilo que a gente pensa que está superado, ele retorna lá na frente e retorna de uma forma massiva, que está no Brasil todo, reforçando os preconceitos. E mais, nisso que você disse da camiseta, veja que depende de quem fala. Por exemplo, se fosse um cartunista nosso, é uma boa piada. Ele fez uma piada. Se fosse um cartunista, a gente aplaudiria e acharia engraçado que é um cartunista brasileiro. O problema é que é feito por uma empresa estrangeira que, na verdade, copia alguma coisa que a gente mesmo criou. Claro. O que nós cortamos na televisão? Evidentemente, né? É o futebol, é a violência e é a sensualidade. Então, a gente reclama daquilo que a gente mesmo cria. É só a consequência. Essa é a questão. Não vai mudar se a gente não mudar aqui dentro. Concorda com isso também? Eu concordo em gênero, número e grau, né? Porque exatamente nós criamos os nossos clichês. E, lamentavelmente, isso é um processo muito complicado para discutir em 10 minutos, mas ele acaba se reforçando a vida toda. Ele muda, às vezes, de aparência, né? Mas ele continua exatamente assim. Antigamente, o cara fazia piada com o gago, tinha até música de carnaval lá. Eu tô, né? Quer dizer, hoje em dia não se faz mais, porque é de mau gosto. Piada com anão, piada com isso, piada com aquilo. Muito menos isso que eu tive, o mesmo sentimento que o Vili teve. Eu achei aquilo uma coisa asquerosa, aquela coisa que explora uma psicose, tipo de uma paranoia, tipo de uma esquizofrenia. Mas eu acho que isso aí, nós somos culpados de valorizar essas coisas como sendo grandes conquistas humanitárias. O Brasil é um país sem preconceitos. Não, é um país profundamente preconceituoso. Só para concluir. Claro. Outro dia estava o Faustão na coisa, fazendo piada de loura. Porra, piada de loura devia ser proibido,
por exaustão, que já tá, eu já ouvi todas as piadas de loura que precisava ter ouvido na minha vida. E mais, o novo humor que está chegando aí vai exatamente na linha do antigo, porque você perceba que esses rapazes estão aparecendo no YouTube e Porta que são dos Fundos? engraçados, Claro. todos eles estão indo Porta na dos mesma linha, Fundos, né? que é justamente preconceito, tudo aquilo que tinha de pior no humor passado, porque no YouTube, como não há limite, é diferente de uma emissora aberta, então você tem um exagero extremo que é a piada a qualquer custo. Tem como combater clichê? Mário? Olha, eu acho que combater clichê é uma coisa muito simples, é pensar. Tem como. Né? Porque ele atinge a nossa parte não pensante. Né? Tem um livro muito interessante, um livro que me influenciou muito na vida, chama O Ato da Criação, de um autor chamado Arthur Koestler. Né? E o Arthur Koestler falou que é praticamente impossível você dizer uma coisa engraçada sem ser cruel. Né? E se você pensar bem, pensa quem você conhece que consegue dizer uma coisa engraçada que não é sempre às expensas de alguém ou às custas de alguém. Então, isso levaria o Arthur Koestler, se fosse menos inteligente, a cair numa armadilha, dizer que todo humor é nocivo. Né? Mas existe um outro tipo de humor, que é o humor surpresa. Né? Quando você não é escatológico como a Porta dos Fundos. A Porta dos Fundos eu vi 2, 3, eu achei engraçado. Depois eu achei tão escatológico aquilo, que o sujeito, quando tem nada para falar, ele fala de bunda, né? Não tem imaginação nenhuma, então ele parte para a escatologia. Então a escatologia não é nem o provérbio de mané, é o provérbio de burro mesmo, não é? Porque você começa a chocar as pessoas falando palavrão, falando coisa. Né? Então o Arthur Koestler diz que o humor verdadeiro é o humor inesperado, é quando você diz alguma coisa que as pessoas não esperavam. E aquilo captura a tua imaginação, é encantador. Não é? Um bom artista, um bom diretor de cinema sabe disso. Uma pessoa que trabalha em propaganda, né, de alto nível também sabe disso. Né? Que você, pegando a pessoa de surpresa, você consegue capturar a atenção. Na verdade, todo clichê, todo provérbio, toda frase escatológica, para mim só tem uma função, é capturar a sua atenção. Né? Agora, a agenda dessa captura vai depender, né, da perversidade de cada um. O que a gente tem que fazer para não virar refém do clichê? Porque o clichê é uma forma de julgamento imediato, né? Ou um pré-julgamento que vem necessariamente de outra pessoa, vem de outra fonte, mas que a gente às vezes acaba incorporando nos nossos gestos, nos nossos atos cotidianos. Quer dizer, como é que a gente faz para se policiar, para não... aumentar o repertório, porque na verdade você cai no clichê. Você cai no clichê por quê? Porque a pessoa não tem leitura, ela só conhece 30 pensamentos diferentes. Ah, tá, entendi. Eu pensei que você estava falando em aumentar o repertório de clichês. Não, aumentar o repertório do seu conhecimento, sim, claro, do seu você vocabulário, se informar, claro. aumentar o seu repertório de informação. Porque o problema é justamente esse. Por que a pessoa se socorre com o clichê? Porque é a única coisa que está na cabeça dela. E ela tem lá um armazém de clichês, talvez 50 clichês, por exemplo, que para qualquer situação deles vai servir. Mas não vai além, por quê? Está faltando leitura, está faltando informação. Então é um processo realmente de avanço da civilização que leva tempo, né? Principalmente aqui para a nossa realidade. A gente não vai mudar assim simplesmente, porque é o mais fácil, é a muleta. Quer dizer, para você acabar com o clichê, é você conhecer o objeto do clichê. Claro. Não, é assim, informação. É informação para toda a sociedade. Você fala que o americano é arrogante. O clichê, a massificação do clichê lembra muito uma frase, eu acho que foi do Russell, que dizia assim, como é que ele dizia? Você até citou aqui, uma bobagem dita por 1 milhão de pessoas continua sendo uma bobagem. Tá? No momento em que você quiser se livrar disso, só você começar a pensar por conta própria. Então a frase é a seguinte: a humanidade se gaba das máquinas que pensam e se lamenta dos humanos que pensam também. Quer dizer, a gente tem que começar a pensar como humano, não pode ficar a vida inteira refletindo o pensamento que vem pela rede social, rede não sei o quê. Tá? Eu acho que a gente se livra, como lembraram o Mário e o Vini, se livra se instruindo, quer dizer, abrindo o teu radar, como está na moda dizer, né? Perguntando as coisas, se perguntando a respeito das coisas, não aceitando as informações fáceis, as interpretações imediatas. Aí você começou a se livrar do clichê. Mas até para isso tem o clichê, né?
que todo intelectual é chato, né? Você acaba tendo medo de virar um sueco com hepatite, né? Quer dizer, não é verdade? Quando você vê alguém que começa... Muita gente deve olhar o nosso programa e dizer, ai, que bando de chato, eles só falam coisa, né? Porque a pessoa que pensa é tida como chata, né? Então, para mim, esse é o maior clichê de todos. Não, né? mas os intelectuais hoje em dia são uma grande fonte De chatice. clichês. Adoram clichê. E de chatice. E de chatice. Algum clichê incomoda vocês particularmente? Você tem algum que... Sempre foi assim. É assim mesmo. Não adianta. Esses comodistas, esses clichês e outros tantos que são conformistas, realmente dá um desânimo, porque se está ruim, a gente tem que achar que vai ser sempre assim. Nada é tão ruim que não possa piorar. Isso é lei de Murphy. Eu detesto aquele. Vocês vão ver o povinho que eu vou botar nessa terra de vocês. Eu acho isso uma sacanagem com a população brasileira. Eu acho que esse é o pior clichê. Tem algum que você abomine mais? Tem um que ferve meu sangue. Que assim, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É o melhor jeito de não falar porcaria nenhuma. Não, aí você está enganado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E assim sendo, essa edição do Cobras e Lagartos ficou por aqui. Agradeço muito a presença do jornalista José Ville. Críticas, comentários, sugestões, é só você acessar a página da TV da Universidade Federal do Paraná para acessar os nossos programas e também fazer comentários a respeito do Cobras e Lagartos. Deixa eu falar do Ville um minuto só. Claro. O Ville substituiu o Hugo como o Julinho substituiu o Garrincha na seleção brasileira, lá muitos anos atrás. Com o mesmo brilhantismo e com grande... Eu vou tentar aprender agora castelhano. Isso, agora tem que falar com o sotaque. Cobras e Lagartos fica por aqui. Até a próxima semana. Obrigado.